essa palavra. Você está entendendo? Aleluia. Então, ouvindo eu aquilo lá, eu passei então a me preocupar. Eu disse: Jesus, o tempo que estamos vivendo é como esse ímpio está dizendo aí. Porque ímpio, irmão, não é quem está lá fora que nunca leu a Bíblia. Ímpio não é aquele que está lá fora que não conhece a Deus. Ímpio não é aquele que está lá fora que nunca veio à igreja. Ímpio é aquele que está aqui dentro, que conhece a palavra do Senhor, mas não faz cumprir nenhum tio da parte dela. Aleluia. Este é ímpio. E este, o mal para ele é pior do que o que está lá fora. E esse mesmo indivíduo lá do grupo, ele disse assim, olha, usando esta palavra que eu disse, que o mal é pior para quem está lá fora, para o que está dentro do que está lá fora. Ele disse: você vai ver, é mais fácil um cachaceiro, um macumbeiro ser salvo do que um crente. Ele disse isso. E nós temos que ficar calados diante de tal resposta ou pergunta. Por quê? Porque entramos em uma batalha na qual não deveríamos estar lutando ela. Não deveríamos. Porque o que nós queremos, pastor? Nós queremos que o reino de Deus cresça nesta terra, aleluia, e que o mundo, com a sua arte de pecar, desapareça. Abra a tua Bíblia, por favor, no capítulo 5 de Mateus, por favor. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Nós estamos batalhando, lutando, guerreando contra as forças espirituais. Mas o diabo não vai se materializar para vir combater conosco de punho fechado. Ele vai usar instrumento lá fora, que se acha, e até mesmo aqui dentro, que pensa que é alguma coisa, para nos tentar envergonhar. Mateus capítulo 5, versículo 14. Olha, porque a igreja, irmão, a igreja ela está no mundo. A igreja não pode caminhar com o mundo. Se o mundo desejar, é ele que tem que caminhar com a igreja. Não a igreja caminhar com o mundo. A igreja não veio para fazer parceria com o mundo. Pelo contrário, a igreja veio para salvar o mundo, mas não o globo. E quando Jesus relaciona o mundo, ele está dizendo aos homens, na qual foram feitos, criados e feitos, imagem e semelhança do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu não posso combater com quem não sabe. É por isso que eu não posso combater com quem não conhece. É por isso que eu não posso assentar-me e debater Bíblia com quem não conhece a Deus, não serve. Ouviu falar alguma coisa, ouviu falar algum versículo, foi agora nas redes sociais. Eu não posso me sentar com esse que é perca de tempo. Eu preciso sentar para aprender com quem tem mais conhecimento do que eu a respeito de Deus e teme a Deus. É por estas causas que nós não estamos crescendo, nós estamos sempre diminuindo. E ao contrário do que João falou, que eu diminua e tu cresça, Jesus, nós estamos diminuindo sem Deus crescer. Sem Deus crescer. Por esta tolice nossa. Veja o que Jesus disse de nós. Versículo 14 do livro de Mateus. Eu vou ler para os irmãos e acompanhem na sua Bíblia, por favor. Capítulo 5 de Mateus, versículo 14. Olha o que Jesus diz que nós somos. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. 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 Para que serve a luz, irmão? Se apagarmos todas as lâmpadas aqui, haverá treva aqui dentro. E se fecharmos as janelas, ninguém vai enxergar um ao outro. Então a luz veio para quê? Para dar claridade a tudo onde não havia claridade. Para revelar as coisas ocultas, as quais ninguém as via e nem tampouco sabia se existia. Para isto veio a luz. Aleluia.
E Jesus, antes de nos dar este fogaréu, Ele mesmo se intitula: Eu sou a luz do mundo. Aleluia. Então, se nós somos a luz, para que estamos aqui, pastor? Para trazer claridade sobre a terra. Aleluia. E veja a diferença: onde há luz, não há treva. Onde há treva é porque não tem a existência da luz. Não se juntam, não caminham juntas, não andam juntas. Mas se a luz, aleluia, abrir-se no meio das trevas, no meio da escuridão, vai escuridão, vai treva, e agora haja luz, e o que estava oculto passa a ser revelado. É isto. É isto. Nós somos luz. Para revelar o pecado do irmão, pastor? Para revelar a culpa de fulano, pastor? Não, é para revelar a vontade de Deus oculta ao mundo, mas nos dera a Ele por misericórdia conhecimento da mesma. É por isso que nós somos a luz do mundo, a luz que estava antes que o dia nascesse, a luz que era antes da existência de qualquer coisa, hoje é radiante por intermédio da nossa pessoa, porque esta misericórdia Cristo nos concedeu na terra. Aleluia, aleluia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus é lindo, irmão. Jesus é lindo. O ímpio que estava debatendo lá no grupo diz que conhece Bíblia. Acho que já congregou nesta mesma que nós estamos, não sei. Acho que já congregou em outras por aí. É conhecido aqui dentro. Ainda disse: vem que nós vamos fazer isso e tal, aquilo outro. Eu conheço. Mas quem conhece não se apresenta como conhecedor de alguma coisa. Porque ai do homem que diz que acha saber de alguma coisa. Não passa de um nécio, um louco e um nu no mundo de pecado que vive. Porque na realidade de tudo nós não sabemos nada. Por mais que sejamos intitulados com vários méritos, que venhamos carregar certificados e certificados, não sabemos nada. Mas há um nesta terra que sabe todas as coisas e não esquece nada. Quem é? É o Espírito do Senhor que está aqui e nos sustenta pela misericórdia de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus diz que a luz nossa, ela não abre, ela não resplandece, ela não clareia quando a gente está falando com aqueles que estão lá fora. Talvez porque a gente acha que estando lá fora, falando nos grupos lá, que não são grupos da igreja, ainda que o vá ao contrário de um todo, mas a gente acha que está fazendo uma obra, evangelizando e tudo. Não se evangeliza desta sorte. Não. Pelo contrário, se abre uma porta para uma dissensão, para uma confusão. E quando se abre uma porta para tais situações, é mesmo que dizer: demônio, vem cá bater um papo comigo a respeito de Deus. Ele conhece a Deus melhor do que nós seres humanos na terra, porque foi a primeiro a ser criado. Aleluia. Capítulo 1 do livro de Gênesis, verso 1, a Bíblia está dizendo que Deus criou os céus e a terra. Capítulo 1 do Evangelho de João, aleluia, a Bíblia está dizendo que Ele criou tudo quanto há lá, primeiro antes desta terra, antes de mim, antes de você. Então este ser, ele conhece a Deus. E Tiago vai dizer que ele conhece tão intimamente a Deus que ele treme, ele faz tremer, irmão. Paulo diz que a sabedoria desse camarada é tão grande de conhecimento de Deus, que ele se camufla, ele se transforma em um próprio Deus, imitando a ser luz, quando na verdade não tem fogo nele. Mas Jesus diz que nós somos luz. Ainda no capítulo 5, irmão, você está com a sua Bíblia aberta. Ele diz assim que essa luz que você tem aí não é para resplandecer brigando no outro lá, no outro grupo, não. E como é que ela resplandece? Como é que ela clareia, pastor? Para arrancar lá de dentro o que está aprisionado. Ele diz, olha, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Pastor, como é? Ele diz aqui, olha, acendendo ela, você,
dentro de uma casa e colocando na parte alta da mesma. Ninguém acende uma candeia, verso 15 do capítulo 5 de Mateus. Ninguém acende uma candeia, que é nós, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, parte alta, e esta dará luz a todos que estão na casa. Pastor, no mundo que estamos vivendo agora, como é que a minha luz vai acender no meio das trevas? Quando as trevas sentir a necessidade de vida, porque treva simboliza a morte, mas nem ela precisa estar vivendo morte, porque lá dentro tem vida, só não consegue encontrar a saída. É por esta causa que você não bate na casa de ninguém. Quando sai um evangelismo, passa por uma, salta a outra, e aquela que você não bateu é que comparece na casa de Deus pedindo oração. Por quê? Porque essa está necessitando de luz, essa está carente de luz, e aí vai resplandecer a luz que está em você. O debate nos afasta, mas o silêncio nos aproxima. Aleluia. A igreja não anda, não pode de sorte alguma se envolver no mundo, não veio para isso. Não pode misturar as coisas, ela não pode se tornar amiga do mundo, não pode. Ao contrário, se o mundo quiser encontrar saída para toda a sua sorte que está marcada em Apocalipse, venha para a luz. Quando eu falo mundo, eu falo das pessoas lá fora. Só que uma sorte é dada para aquele que é ímpio, que de alguma maneira busca desviar da fé, do conhecimento e da intimidade e amizade com Deus, aquele que está buscando ser sábio em Jesus. Era como se eu agora for como pastor, saísse, me desse fora da igreja, entregasse os meus títulos e fosse para o mundão lá fora, e algum dia desse aí viesse o diácono me evangelizar, dizer: pastor, te arrepende, volta enquanto há tempo. E eu dissesse: eu não preciso mais de congregação, eu aprendi na Bíblia que congregação sou eu sou a igreja de Jesus. Não é assim que dizem? Eu não preciso estar como vocês aí, vocês são um bando de hipócrita, um bando de falso. Era eu dizendo isso para ele, eu ia matar ele, entristecer mais ele, porque esta é a obra de um ímpio, matar quem está tentando trazer vida para você. É por isso que pregar para quem tem conhecimento é a pior bobagem que a gente pode fazer. Jesus não veio para cá pregar para quem era sacerdote, para quem era sumo sacerdote. Ele mesmo disse: eu vim trazer vida para aqueles que são mortos, eu vim trazer saúde para aqueles que são doentes, eu vim fazer milagre naqueles que são cheios de marcas desta vida e pôr em liberdade os que estão em cativo. O evangelho de Cristo é esse. Aleluia. Jesus, quando eu estiver lá, tu me ensina alguma coisa a mais, porque eu preciso aprender muito a respeito dessas palavras. O homem disse, irmão, nem cheguei aqui onde nós lemos. O homem disse, irmão, várias vezes, está lá bem uns 5 áudios, é porque eu apago aqui meu telefone, é daqueles antigos. Ele disse: eu sei o que é. Vocês falam de dízimo, vocês falam não sei o que, tudo errado. Me prova que tem isso na Bíblia, nos tempos atuais. E eu olhando aquilo com a vontade de responder, sabe? E eu quase dou uma mordida na minha língua. Eu digo: vai sair sangue. Que a vontade de responder é grande demais. Porque eu fico triste quando eu vejo alguém querendo afagar ou afogar um salvo de Jesus. Ainda mais quando esse entra sozinho dentro do inferno para tentar resgatar alguém. A multidão de demônios se levanta, e se você sozinho não tem força para levantar, você não pode guerrear contra uma multidão dessa. É por isso que quando você for, não vá sozinho, vá de 2, diz a Bíblia desde o livro de Provérbios. É melhor que sejam 2, porque se um fraquejar, o outro sustenta. Eu fico triste com isso. E olhando aquele embate que estava acontecendo lá, ele dizendo: velho, eu sou é bom, o meu coração é bom. Eu dizer: fulano, o que importa é o coração. Meu coração é bom. Eu oferto, eu faço isso, eu dou esmola, eu ajudo o meu próximo, porque a obra é essa: amar-vos uns aos outros. Já citou esse mandamento. O diabo conhece Bíblia. Satanás pregou para Jesus no deserto. Para Jesus. Para Jesus. Entenda
Entenda como é a guerra que nós estamos vivendo, e ela está passando desapercebida aos nossos olhos. O diabo tem cegado o entendimento das pessoas, e não é do mundo, é nosso aqui dentro. Porque quando temos por Deus a oportunidade de resgatar, nós empurramos mais para as trevas. Olha o que Jesus diz aqui, capítulo 5 ainda, irmão. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. A respeito do coração, como disse que era bom, eu sou bom, eu dou oferta. Teve um do grupo, salvo em Cristo Jesus, que disse assim: irmão, para tu ser salvo, pega tudo que tu tem e doa, aí tu vai ser salvo. Aí foi o debate, ficou pesado, e eu só observando de longe. Aí porque o meu coração é assim, meu coração é desse jeito. Aí Jesus responde aqui no capítulo 6 de Mateus, e diz assim, ó: se vós, pois, falando para o homem, se vós, pois, sendo maus. Olha, irmão, Jesus está dizendo que o homem é mau, o homem é ruim, o homem não presta. É Jesus que está dizendo. É Jesus, não sou eu. Por mais que eu busque ser santo, me santificar na palavra, jejuando, consagrando, separando, Jesus diz: tu é mau, tu é mau. Olha a narrativa que ele coloca nos ouvidos dos seus discípulos, desde o versículo 9, ele diz assim, olha, capítulo 6 de Mateus, versículo 9, ele diz assim, olha: qual dentre vós é o homem? É o homem. Acontece conosco aqui. Ele diz assim, ó: que pedindo-lhe pão, seu filho. Capítulo 6 de Mateus, versículo 9. Qual dentre vós, homem, que o filho chega e pede pão? É 7, me perdoa, é 7, obrigado. É 7. O filho chega perto de você e pede pão. Está na Bíblia aí, irmão, pode acompanhar. Por isso eu quero que você abra ela e acompanhe. Olha o que ele vai dizer aqui, versículo 9. Qual dentre vós, capítulo 7 de Mateus, versículo 9, é o homem que pedindo o seu filho pão, lhe dará uma pedra? Talvez a sub-resposta para o filho, quando ele fez a pergunta: pai, me dá um pão. Você acabou de encher a barriga, infeliz. Olha aqui, tu quer comer agora, não chegou a hora do almoço, está chegando. Medir a limitação, ou a limitação da fome daquele que está diante de ti. Jesus está dizendo aqui: quem dentre vós, homem, o filho chega para pedir pão e tu dá uma pedra para ele? Acontece. Porque tem menino que a gula é maior do que o corpo dele. Tem hora que ele terminou de comer, ele já pede de novo. É bom dar, mas Jesus está dizendo aqui, olha, vai dar uma pedra para esse menino? Aí olha o versículo 10. E pedindo o mesmo filho peixe para o papai, vai dar para ele uma serpente. A serpente aqui não é literalmente uma cobra, mas é uma surra bem dada. Tu acabou de comer, moleque. Tu acabou de não sei o que. Tu só pensa em comer. A gente faz isso. Por mais que a gente tenha os bolsos cheios de dinheiro, a gente faz isso. Vai chegar a hora de fazer isto. Aí Jesus está dizendo quem nós somos. Quem nós somos. Aí faz que nem um ímpio. Eu dou obra, eu faço obra, eu estou salvo. Eu não preciso ir para a igreja, que eu sou a igreja, faço obra, eu sou o coração bom. Jesus está dizendo: é não, nego, é não, tu é enganador. Tu é pior do que o próprio diabo. Olha o que ele está dizendo aqui. Se pois sendo maus, porque tu deu uma pedra, porque tu deu uma surra à serpente, tu é mau, tu é ruim. Porque tudo quanto tu tem, não foi pelos méritos teus que adquiriu, foi o próprio Deus que te deu. Então a obra de Jesus é dar para depois receber. Isso aqui é forte demais. É dar para depois receber. Pastor, está errado. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 4. Olha o que Deus diz para Abraão: chama ele para sair da terra,
vai dar promessa para ele, aí vai dizer para ele: olha, já que eu vou te encher de bênção, todas as famílias serão por ti abençoadas, em ti abençoada. Primeiro você dá, para depois você receber. Aleluia. Olha que ele está dizendo que vocês são maus. Agora imagine, quando o filho pede uma coisa, você faz isso. Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. A sequência, ele nos chamou de mal. Aí ele vai dizer uma coisa muito maravilhosa, que tem hora que a gente dá o melhor que o filho pede. Observa uma coisa, irmão. Você não pensa... Quando Jesus diz vocês sendo maus, há uma vírgula lá na palavra mal. Há uma parada aí para se meditar e pensar: por que me chamou de mal? Porque estes momentos que eu lhe citei vai acontecer. Mas ele abre o leque para dizer na continuidade da palavra: vocês também sabem dar coisas boas aos seus filhos. Aí ele segue dizendo a coisa que vem melhor. Ele diz: agora imagine, vosso Pai que estás nos céus vos dará bens, tudo quanto lhe pedirem. Ele nos chama de mal, coração ruim. Quantas vezes no livro de Jeremias Deus diz: eu vou trocar o coração do homem, porque não presta. Eu vou arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, e vou colocar o meu espírito dentro deste. Mas para quê? Para que possa ter temor por Deus. E quando vai acontecer? Quando este homem de coração duro se converter na igreja do Senhor, ao vosso Deus. Aleluia. Aí eu digo: Espírito Santo, esse negócio de congregar. Aí nós passeamos na Bíblia agora de tarde, Benjamin roncando dentro da van e eu estudando um pouquinho. Aí veja só, o que é que Paulo diz aí? Quem está em aberto? Hebreus 10, 25. Olha o que diz aí. O caba diz que não precisa mais congregar, é Novo Testamento, não é velho. A saber, irmãos, que esta palavra congregar, ela se repete entre Novo e Velho Testamento 132 vezes. 132 vezes, a maioria das vezes Velho Testamento. E o Novo, em algumas versões, 9 vezes se repete a palavra congregar-vos. Congregar, então é uma ordem, é um mandamento, tem que ser cumprido. Desde Deus no Antigo Testamento até Jesus no Novo Testamento, e após ele os seus discípulos: congregai-vos. É uma ordem. É uma ordem. E o que é congregar, pastor? Reunir. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Mas tem divisão aqui. Nós estamos de um lado, você do outro. Não há divisão para com Deus. Continuamos sendo o mesmo, reunidos em um mesmo lugar. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Reunidos no mesmo lugar. Congregar é juntar, congregar é reunir. É necessário nos juntar. Para quê, pastor? Para que venha a haver fortalecimento em nós. Existe um momento que você está enfrentando uma luta tão grande, está em casa sozinho, não abriu a conversa para ninguém, porque os de casa não entram como você entra na presença de Deus, e você vai tentar buscar força, renovo. A hora parece pesada, o tempo parece todo sobre os teus lombos, e você esquece as palavras, você adormece, você sonha naquele lugar e nada acontece. Por quê, pastor? Porque está sozinha. Já ouviu o ditado lá do mundo? Uma andorinha sozinha não faz verão? A mulher no livro de Reis, 1 Reis, está dizendo no capítulo 18 para Elias: eu estou juntando graveto, já tenho 2 na mão, 3 agora, para fazer fogo. Um só pega fogo, mas logo se apaga. Mas quando tem 2 ou mais, dá para fazer um bolo, dá para alimentar. Eu sinto Deus na casa. Dá para fortalecer a matéria, aleluia. Amós capítulo 3, ele está dizendo pelo Espírito do Senhor que quando tem um cordão de 2 dobras se quebra fácil, mas 3 não há como quebrar. Então quando você tem mais pessoas contigo na batalha, é mais fácil vencer a guerra. Aleluia.
Como é que está escrito em Hebreus capítulo 10, 25, irmãos? Quem tem coragem para ler alto? Amém? Vocês ouviram aí? A Bíblia está dizendo que a gente não tem que deixar a nossa congregação. Aleluia. Como é costume de muitos. O que quer dizer Paulo? Que ninguém sabe a certo se foi Paulo que escreveu essa carta ou se foi algum outro estranho que escreveu esta carta, mas está escrito. Eu sei que ela é inspirada pelo Espírito de Deus. O que quer dizer isso aqui? Está escrito: não deixamos a nossa congregação, como é costume dos demais. Duas situações de deixar a congregação. Primeiro, a pessoa não se deu bem com a Mercedes porque fala demais, é só confusão. Mexeu com a Mercedes, é confusão na certa. Eu não vou congregar naquela, eu vou lá para aquela outra. Mas foi aqui que essa bênção veio e disse: por testemunho, Deus me trouxe para cá. E foi aqui que recebeu um milagre da parte do Senhor. Mas porque não vai bem com a Mercedes, vão mudar para aquela outra. É o mesmo ministério, mas ele está dizendo: não deixa a vossa congregação. Não é ministério, congregação. Quando não sai deste mesmo congregação e ministério, e vai para do lado, porque tem mais oportunidades, é mais visto, é bem mais recebido, é aplaudido, é abraçado, é babado, vai para lá. Mas ele está dizendo aí: não deixe a vossa congregação. Por quê, pastor? Eu digo eu, no meu entendimento, acredito que quando a hora chegar, está ali o grande dia, que a trombeta soar, ele sabe cada congregação quantos tem lá salvos pela sua glória. Aleluia. A segunda situação de deixar a congregação, essa é fácil demais, que acontece conosco direto, acontece com muitas igrejas, e o presbítero deu ideia agorinha. É eu morar do lado, irmão, e não participar dos cultos que tem lá, dentro da liturgia do estatuto. É eu não participar dos cultos que está lá. Aleluia. Dentro de toda a liturgia do estatuto. É eu fazer parte desta congregação e vir apenas um culto no mês, não deixando a vossa congregação, como é costume. Não é a primeira vez, já virou costume, já virou rotina. E sabe o que diz Isaías a respeito deste costume? É um dos piores pecados que existe. A gente sabe que o pior pecado é o ato de rebelião, rebeldia, ou o ato também de prostituição espiritual, idolatria. Mas aqui ele está dizendo que isto é um pecado, porque a constância, a perseverança, a insistência em não participar, como ele disse, costume, é um ato de iniquidade. E iniquidade é pecado. É pecado. Principalmente para mim, obreiro, principalmente para o pastor, principalmente para o diácono, principalmente para quem tem cargos. Aí haja vista que alguém diz: eu sou salvo porque eu dou obra, eu faço obra. Ô meu irmão, a salvação, se fosse tão fácil assim, eu estava lá fora tomando um agorinha. Aí alguém debateu lá no grupo: é só crer. Ainda bem que o outro debateu com certeza, mas se fosse só crer, eu estava tomando um agorinha, porque eu acredito. Só que no original o crer, acreditar, é carregado de símbolo, de palavras compostas, a separação das coisas. Não é da forma natural que está escrito. Só que para quem congrega tem os seus benefícios, irmãos. Pelo menos 5 eu escrevi aqui. Numa outra oportunidade nós vamos continuar esse debate, porque é bom. Olha o primeiro benefício que tem aquele que congrega:
ele busca e encontra fortalecimento espiritual. Por quê? Porque aqui é lugar de falar de Deus. Aqui é lugar de falar do reino celestial. Aqui é lugar de falar da obra de Jesus Cristo. Aqui é lugar de falar da presença do Espírito Santo. Quem são esses? Espíritos mais verdadeiros, existentes antes de qualquer coisa. É lugar de renovação, é lugar de fortalecimento, é lugar de avivamento, é lugar de buscar e encontrar o Deus vivo. Primeiro benefício, você se fortalece em Deus aqui. Porque quando você não tem mais força e está desistindo, é na reunião, é no grupo de irmãos que alguém se levanta tomado pelo Espírito e diz: não tema que eu sou contigo. Você não ouve a Deus sozinho devido às aflições que lhe cobriram o corpo, mas Deus usou um do seu lado que está contigo no grupo e diz: acalma que eu estou te tirando desta batalha. É assim, é para isso que precisamos de congregar. Segundo benefício, irmãos, aprendendo e crescendo. Aprendizado e crescimento. É aqui que nós aprendemos a caminhar com Deus. É aqui que nós aprendemos qual é a boa e agradável vontade de Deus para nós. É congregando, é participando, é estando, que nós aprendemos o que os céus têm reservado para nós. A internet diz que você não precisa mais, basta ligar o Google, basta ligar o YouTube, congregue lá em casa, assistindo os cultos, já está de boa. Você que está em casa aí pela internet, recebe o poder. Irmão, se já está difícil do poder se manifestar na presença aqui, imagina a distância como estamos. Pastor, mas Deus é Deus de perto e Deus de longe, disse Jeremias. Mas se Ele te colocou no meio da família, por que está longe dela? Você está entendendo, irmão? Por que deixamos de ser abençoados e ao invés de sermos luz, somos trevas de algum ponto? Pastor, treva, sim. Tem momento que nós somos treva mesmo. João escrevendo na sua segunda carta, ele diz: cuidado, para que a luz que está em você não seja treva. Aleluia. Você está entendendo, irmão, o que é que tem de Deus para nós? Aqui é lugar de aprender de Deus. Mas para isso é necessário que o ministro, tenha conhecimento do que está falando. Tenha conhecimento de Deus. Porque se eu colocar aqui uma vela para dar aqui luz, com certeza não vai clarear todo mundo. Tem que ser uma lamparina. Porque a vela é feita de cera e esta mesma vai derreter, vai até queimar o resto das coisas. Mas a lamparina é toda revestida por fora e dentro tem o essencial, o azeite. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nós precisamos congregar. Eu não conheço Deus apenas de ouvir falar. Eu não conheço Deus apenas porque eu me converti hoje. Eu não conheço Deus apenas porque eu me formei em pastor. Eu não conheço Deus apenas porque eu fiz teologia. Eu conheço Deus de estar todo dia na presença dEle. Mas eu oro em casa, mas eu faço assim em casa. Não é a mesma coisa. Em casa há uma família, em casa há marido, a esposa, filhos. Em casa há situações, mas o lugar de entrar na presença notória e receber bênçãos grandiosas é na congregação. Aleluia. Crescimento em quê? Em conhecimento e em sabedoria. Por quê? Porque este aqui é o único instante que Deus nos enxerga como igreja. Eu sou igreja lá em casa. Não, filho, só se você e sua esposa e os filhos estiverem reunidos falando de Jesus, que é muito difícil. Tem hora que você quer entrar, mas o outro lado da casa está ouvindo alguma coisa que não agrada. Tem hora que você quer entrar, mas o outro lado da casa está discutindo, está brigando. Agora quando você está aqui, aleluia, aqui não há meio termo, aqui só é Jesus. Aqui só é Jesus. O louvor dos teus lábios é Jesus. O testemunho que você fala é Jesus. O nome que você profetiza é Jesus. A glória que você dá é para Jesus. O aleluia que você exalta é para Jesus. Aqui só é Jesus. Então é aqui. Terceiro benefício, irmão, já vou terminar. Aqui é o lugar de apoio. É aqui que nós recebemos apoio mútuo, quer dizer, em conjunto, juntos. Apesar de que a igreja está vivendo um tempo de imparcialidade,
Não é todo o ministério, todos, mas alguns que não se apoia, que não se dá a mão, que não se junta, que não se reúne. Mas aqui é lugar de receber este benefício. Qual, pastor? Apoio. Pastor, estou passando uma dificuldade com meu esposo. Irmã, qual é a sua função no ciclo de oração? Eu só me sento lá e louvo a Deus. Irmã, nós vamos lhe apoiar naquilo que precisar. Está precisando de oração? Nós vamos reunir umas irmãs e vamos orar na sua casa. Nós vamos juntar uns irmãos, vamos fazer um clamor no monte lá na igreja. Apoio. Pastor, estou passando por dificuldade financeira. Irmã, você é dizimista? Não, porque não trabalho e meu marido não me ajuda para me dizimar e nem ofertar. É muito difícil de ofertar. Mas, irmã, nós vamos te apoiar, porque melhor para Deus é a tua alma do que o dinheiro que tu traz. Nós vamos te apoiar, nós vamos levantar um grupo para orar, nós vamos entrar em intercessão por você. É lugar de apoio aqui. Aleluia, aleluia. Porque se a igreja não entregar a mão para fazer um círculo de união e apoiar uns aos outros, para onde ela vai? Você lembra do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos? Os discípulos estão juntos. E Ananias, não, Jesus, me lembra o nome do indivíduo. Ele vai entregar a oferta de que ele vendeu uma terra. Me diz o nome, nega, que eu esqueci agora, passou um branco. Safira e Ananias. Ele vai entregar para o grupo de discípulos. O que é que o discípulo fazia quando pegava a oferta do povo? Distribuía no meio do povo salvo. Apoio, mão dada. Eu não quero o que tu tem para mim, mas em nosso meio tem alguém necessitando mais do que nós dois. Vamos dividir. Apoio. É preciso congregar para ter esses benefícios. O quarto é lugar de adorar e de trabalhar para o Senhor. Trabalhar não é só pregar, trabalhar não é só cantar, trabalhar não é só liderar. Há muito trabalho nesta casa aqui de Deus. Há muito. Na época do templo, com Salomão escrevera ou construíra, eram para mais de 420 trabalhadores da tribo de Levi. Tinha uns que ficavam lá fora nos degraus e dava conta de limpar degrau por degrau. Não tinha sujeira, porque é a casa do Senhor. Imagine se a minha casa não tem terra, agora a casa do Senhor precisa ter. Tem muito trabalho. Servir água. Parece que é vergonhoso carregar um copo d'água. Parece que é vergonhoso servir alguém. Tem lugar aí que a mulher não pode servir, é só o homem. Os homens, só Jesus na causa. Passei uma seita terrível nesses últimos final de semana pregando aí. Se a nega não leva água para mim, eu estava até agora seco. E eu encerro. Quinto benefício de quem congregar. Olha aí. Comunhão e relacionamento. Essas duas últimas situações é que nós estamos precisando ter para recebermos as bênçãos que precisamos. Ainda falta muita coisa aqui, irmão. Nem terminei o primeiro lado. Comunhão. A gente se chama de irmão. Ô, meu irmão, a gente se saúda. Paz do Senhor, irmão. Paz, irmão. Mas o que é, irmão? É aqui lugar de aprender, aqui é lugar de conhecimento, aqui é lugar de renovo, aqui é lugar de fortalecimento, aqui é lugar de crescimento espiritual, aqui é lugar de adorar a Deus, aqui é lugar de receber apoio, aqui é lugar de comunhão. O que é comunhão? É ser um com o outro. É sentir o que o outro sente, é passar pelo que o outro está passando, ainda que você não esteja vivenciando o momento, é só dele, mas você se coloca no lugar, porque esta é a obra de Cristo. Disse Jesus: ninguém tem tanto amor como este. Qual, Senhor? De dar a sua própria vida pela do seu amigo. Lugar de comunhão. Quem tem comunhão sabe qual é a necessidade do outro e anda junto com ele. Quem tem comunhão se coloca no lugar do outro e não fala mal dele. Quem tem comunhão não retruca a voz a respeito do outro, pelo contrário, se cala quando ouve alguém falar. Quem tem comunhão chora, quem tem comunhão ora, quem tem comunhão se alegra com quem está alegre. E a outra situação, e eu encerro, o relacionamento. Ô irmão, aqui é lugar de casamento.
Existem dois relacionamentos, vou me citar aqui, são várias formas de relacionamento, só dois. Primeiro é namoro, segundo casamento. Quando a gente namora, a gente está cabível a largar daqui a pouco. Porque se eu achei uma melhor do que estava comigo agora só por causa... Eu vou deixar esse aqui e vou pegar outro. Tem gente que quer ter coleção de namorada. Agora depois do casamento é um só. Então este relacionamento tem que ser agora unido um ao outro e inquebrável. Lugar de relacionamento aqui. Pastor, agora esse relacionamento é entre nós irmãos, a comunhão é entre vocês, entre nós, mas o relacionamento é entre nós e Deus. É uma aliança que não pode ser quebrada, é inquebrável. Mas para isso persistir é necessário fazer o que nós dizemos. E o que escrito está: congregai-vos. Sabendo quem nós somos, luz no mundo. E para que viemos para cá? Para clarear, para resgatar os das trevas. E para que estamos aqui? Para ficar em silêncio? Não, a nossa boca não se abre para retrucar palavras ouvidas pelo ouvido natural. A nossa boca se abre para clamar a presença e o poder de Deus na terra. Se coloca de pé. Aleluia. A igreja perdeu esta essência. É por isso que não há muitas pessoas nos cultos de outrora, porque não tem mais a comunhão que deveria ter, não há mais o apoio que deveria ter, não há mais o fortalecimento espiritual como deveria ter. Falar em línguas é um dom que permanece com você até chegar na glória. Isso não quer dizer que você seja forte, ou seja fraco, ou cheio de poder. Pelo contrário, é um dom, é um presente, é uma dádiva. Ainda desviado, você é capaz de falar em mistério. Basta lembrar dos céus. Então o que é, pastor? Fortalecimento é ter Jesus constante dentro de você e ser realmente uma igreja do Senhor na terra. Aleluia. Amém. Eu estive pregando domingo lá e eu soube que o nosso pastor não está da forma que ele falou no grupo hoje aqui, para muitos ouvirem. A situação não é muito agradável. O choro dele é 24 horas e da esposa também, e da irmã. As situações são graves. Então, como ele disse no grupo, continue orando por mim. A igreja lá está levantando clamores 24 horas lá por ele. O seu cunhado, em lágrimas, falaram lá aos nossos ouvidos, de todo o povo da igreja, muita gente lá, que entregaram todos na mão do Senhor, para que Deus faça segundo a vontade dele. Mas o presbítero leu ainda há pouco aqui para nós, capítulo 18, verso 18 de Mateus, que se 2 ou 3 reunidos concordarem acerca de qualquer coisa na terra, os céus concordará. A concordância é um ato de fé que abre o reino celestial para as coisas impossíveis tornar possíveis. Eu sinto saudade do nosso pastor. Eu sinto saudade dele. A outra situação que eu quero colocar para nós é que eu já falei com o Ismael e o pastor falou comigo a semana passada. É que tem um varão dos nossos que está necessitado de ajuda, não é financeira, mas precisamos levantar uma cesta para entregar amanhã para ele. Diante das doenças que tem no corpo dele, não pode trabalhar nem sofrer muitas alegrias. As emoções dele são limitadas e a família não é pequena. Foi uma grande mão de obra para nós aqui antes da festa, e nos atende toda vez que o convocamos para estar com o microfone trazendo a palavra de Deus. Não é fácil uma família viver com um salário mínimo de aposento, tendo que vestir, comprar remédios caros e outras coisas mais. A igreja é casa de apoio. Nós precisamos ajudá-los. Eu tenho para entregar para eles, que não entreguei, até falei com o diácono, já tenho a metade de uma cesta.
Eu tenho arroz de 5 quilos, eu tenho farinha de fubá, que é o flocão, eu tenho a massa de milho, eu tenho a manteiga, eu tenho a margarida, eu tenho sal, eu tenho óleo. Mas precisamos de mais coisas, pelo menos para durar umas 2 ou 3 semanas lá. Eu gostaria muito que nós aqui, não é lá fora o mundo não, porque o mundo só vem para criticar, para perturbar. Que nós viéssemos fazer esta sexta amanhã. À tarde eu trabalho. E se possível, queria que fosse entregue para ele até antes do horário de fazer o almoço, antes das 10. A gente pode fazer isso, irmão. A gente pode fazer. Eu vivi durante 8 meses de cesta básica. E eu sei que não é fácil você esperar. Mas Deus é Deus e nos colocou aqui esta noite para dizer que a congregação é ponto de apoio. A congregação é ponto de vida. E nós precisamos levar vida para este povo. É dos nossos. É dos nossos. Então eu conto com vocês para isso. O pastor levantou tudo isto. Já entrou com a parte que cabe a ele. Falta nós agora. Falta nós agora. Eu vou estar entregando para o diácono Ismael amanhã, às 8h30, 9h, que eu acordo um pouco cedo. Todas as coisas que eu falei aqui. Espero que você faça o mesmo, entregue lá, para a gente estar entregando para ele lá. Nós precisamos fazer isto. Amém? Que Deus abençoe, desculpe o horário. Glória a Deus, irmãos. Já aproveitando e falando sobre isso,